Seja bem-vindo! Finalmente você vai encontrar uma análise psicológica da série Adolescência que conecta tudo de uma forma muito clara. A série se chama Adolescência, então esse contexto do desenvolvimento, essa fase da vida dele, tem muita importância já pelo nome que é colocado. Prazer, eu sou Márcia Bellinazzi Moretti e nós vamos embarcar agora nessa jornada para entender cada micro coisinhas que a série proporciona para que a gente desvende. Então, nós vamos começar pelo seguinte ponto. A adolescência. A adolescência é uma fase da vida onde nós estamos nos desenvolvendo de uma determinada maneira, onde nós não somos mais crianças, onde nós temos total cuidado, proteção e o olhar dos nossos pais. Nós temos essa fase aí, adolescência, pré-adolescência, onde a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo está sendo formulada cada vez mais. Então, uma fase onde há uma sensação assim de estar confuso, tentando entender para onde as coisas estão indo. Se você lembrar ali do filme Divertidamente, você vê que é uma fase de transformação onde as ilhas, que eram conhecidas, vão desmoronando. Então a ilha da família vai ficando diferente, as amizades vão ficando diferentes. Então nós temos aí uma transformação na visão que aquela pessoa tinha de mundo. E ela não é nem mais criança e não é adulta ainda. Então, partindo desse princípio aí, de que a adolescência envolve uma fase de descoberta, lapidação de quem nós somos, olhamos para a fase da vida. Agora, vamos olhar para o contexto. Nós temos aí a família, nós temos a escola, nós temos as amizades, que são o campo, o nosso campo vital, ou seja, aonde acontece a nossa vida. E nós, como sujeitos, nós somos sempre a junção de ser e campo. Por quê? Porque nós somos no campo. Nós não somos vazios no mundo, não somos seres que flutuamos por aí. Nós somos seres no mundo. Nós temos conexão profunda com o mundo. Eu só consigo saber se eu sou diferente de tal pessoa se eu tenho tal pessoa para conseguir ter o processo de diferenciação. Então, o mundo, ele sim, influencia muito quem nós somos, tem um total poder para poder modular quem nós iremos ser, como nós iremos nos comportar. Então, esses contextos, nós temos um contexto de escola, em algumas cenas, aqui vai ter spoilers, obviamente, é uma análise, nós vemos o quanto a escola é caótica. Professores que dão aula em vídeo, professores que saem da aula a hora que querem, alunos que começam a brigar do nada. Nós temos um contexto violento, um contexto ali onde a escola, inclusive, ela sai ali do físico e vai para as redes sociais. Então, o bullying, a violência, o discurso de ódio, o menosprezar e rejeitar o outro, que antes, num contexto escolar, vinha como um bullying físico, agora nós temos a internet, onde aquele adolescente ele nunca consegue descansar desses estímulos que o rejeitam, que o inferiorizam. Ele está sempre ali sendo alvo dessas coisas. Junto com essa fase de descoberta, também é uma fase de de precisar pertencer a um grupo, de precisar ser aceito, de precisar ser validado. A gente fica buscando nessa fase uma maneira de entender quem somos no mundo. Ele é um bom menino. A partir disso, se alguém está sendo alvo, essa pessoa ela pode conseguir lidar com esse ataque ou não. E muitas vezes, uma pessoa que está nessa fase do desenvolvimento irá precisar de proteção, cuidado, diálogo, ou da família, ou dos amigos, ou de algum profissional, para que ele consiga entender como passar por essa identidade que está sendo construída dia após dia, porém de forma distorcida. Ele começa a ter uma autoestima fragilizada, ele começa a ter uma visão de si na qual ele fala alguns momentos que ele é feio, que as pessoas elas não gostam dele, e ele busca a todo momento lidar com essa identidade. E essa identidade ela vai ficando fragmentada. Então ele tem momentos onde ele ainda é uma criança e ele se porta como uma criança, tem momentos onde ele é um adulto e é um homem ali agressivo, tem momentos onde ele é um adolescente com as suas crises. E agora nós vamos adentrar
num ponto onde tudo irá se conectar e fazer sentido, que é o seguinte: nós temos alguns termos que são apresentados a partir do filho do policial, aonde ele começa a falar sobre incel e red pill. Você não entende o que estão fazendo. É um incentivo para a ação da manosfera. Vamos lá. Eu não conhecia profundamente esses termos, eu já tinha ouvido falar por aí, já tinha entendido que isso acontecia, esses termos eram aí presentes, mas não entendi a fundo o que era, pois agora eu entendi. Incel significa celibatário involuntário, que é um grupo de homens, né, pessoas, na verdade, que acreditam que não serão escolhidas como parceiros, seja para se relacionar ou para ter qualquer tipo de relação e vínculo por mulheres. Então, eles acreditam que as mulheres elas são interesseiras e que elas estão buscando pessoas que ou possuem algo a mais, como beleza, ou que tenham algo a oferecer, né? Ou seja, um homem, eles acham que as mulheres são interesseiras, são cruéis, e elas só vão escolher homens que tenham algo a oferecer para elas. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. Esse pensamento, ele entende que é uma comunidade de homens que são rejeitados por mulheres. E que essas mulheres, elas os menosprezam. Logo, elas são ruins, elas são cruéis, elas são interesseiras. Então, incel é apresentado aí, já em primeiro momento, pelo filho do policial, numa conversa. Por que incel é importante? Isso começa a se desenvolver na série, porque a partir do termo incel, nós temos o red pill, que vem de Matrix, onde era uma pílula vermelha que as pessoas tomavam e assim elas acordavam para a realidade. E o que era acordar para a realidade masculina de quem tinha essa comunidade aí de incel e tudo mais? As mulheres, elas possuem essa seleção cruel com os homens. Então, nós iremos estar à frente disso e nós iremos reverter o jogo. Ou seja, são diversas técnicas e estratégias para manipular e criar relações de poder com mulheres. Técnicas para que elas se sintam menores do que elas são, ou seja, mexer na autoestima dessas mulheres para que sim elas fiquem menos seletivas e consigam então ter uma relação com esta comunidade ou com um membro dessa comunidade de homens. E isso conecta tudo, porque se você perceber, o personagem, ele é conectado a homens. A primeira coisa que acontece, quem irá te acompanhar no seu processo ali de estar em aprisionamento, na sua defesa? Meu pai. Então, as mulheres da família já não são tão convocadas fortemente. Os amigos estão com ele. Você percebe que em alguns momentos os amigos eles parecem até cúmplices. Foi um que emprestou a faca, aí o outro disse que, na hora que a psicóloga pergunta dos amigos, ele não quer falar dos amigos. Então é como se os amigos ali estivessem juntos nessa comunidade, nessa busca, desse movimento masculino. E aí a psicóloga, inclusive, reforça qual que é a sua visão sobre ser homem, qual que é a sua visão sobre as mulheres, qual que é a sua visão sobre masculinidade. E quando ela começa a forçar e a reforçar essa coisa do masculino, ele começa a perceber que por algum motivo ela está olhando para isso. E ele fala, o outro psicólogo não fazia essas perguntas. O outro psicólogo fazia perguntas mais simples, como o que fez eu cometer o crime e tudo mais. E aí ele percebe, assim, esse jogo de poder, né? Então ele começa a falar, você tá fazendo um truque, você tá fazendo uma armadilha, você tá querendo que eu caia numa armadilha. Então, quando ela começa a falar sobre homens, e no decorrer da série a gente começa a perceber que existe sim uma questão com a masculinidade, com esses termos do incel, red pill, existe uma observação do pai que tem flutuações de humor agressivas. Isso vai se desenvolvendo a partir da série. Que também, em algum momento, o pai diz que o avô tinha, assim, manifestações agressivas quanto a ele. Só que ele não reproduziu com o filho. Só que ele não conseguiu filtrar totalmente, porque ele pensa, eu nunca bati no meu filho. Porém, ele tinha comportamentos onde ele reforçava certas coisas no filho. Onde tem uma cena, por exemplo, em que ele fala que ele virava a cara quando o filho no futebol errava. E os pais das outras crianças ficavam rindo do filho. E que o filho percebia, né? Então o filho falava pra psicóloga que quando ele estava no futebol o pai virava a cara. E sendo que ele sempre quis, por exemplo, desenhar. Só que isso nunca foi reforçado. Mas o que era reforçado é você ser homem, é você ser forte, é você fazer coisas de homem. Então esse menino nessa fase de adolescência e com essa violência que ele estava sofrendo das redes sociais, de ser colocado num lugar da qual ele não ocupava, né? Eu sou feio, eu sou rejeitado.
ele começa a ficar confuso com a sua identidade e ele vai se fragmentando. Então, por vezes, ele é um menino acuado, por vezes ele chora, por vezes ele busca de cuidado, validação, outras vezes ele tem explosões de raiva. Então, e o tempo todo ele tá nessa tentativa de poder com a psicóloga. O episódio com a psicóloga é um episódio muito comentado. Então, muitas pessoas pediram, inclusive, para falar dele. E se você observar, existe sim um mecanismo, uma relação de poder com ela, né? Então, ele fala, não me manda sentar. Você fala pro segurança sair como se você fosse uma rainha. E aí depois ele diz, você ficou assustada com um menino de 13 anos? Olha pra mim! Você tem medo de menino de 13 anos? Então ele começa a fazer manipulações com ela, relações de poder, justamente por conta dessa visão de masculinidade, justamente por essa questão das estratégias Red Pill, de que já que eu sou rejeitada pelas mulheres, eu sou rejeitado no mundo, então eu vou manipulá-las, eu vou odiá-las, eu vou agredi-las. Então parte um pouco desse princípio, sim, de visão que ele está tendo naquele momento, que é uma mente, um cérebro muito imaturo para processar essas informações sem ter um diálogo. Ele era um menino sem suporte, ele não tinha com quem conversar, além dos próprios amigos que também estavam ali nessa fase mais imatura, nessa fase de desenvolvimento, ele não tinha com quem conversar sobre o que ele estava passando, sobre o que ele estava sentindo. A mãe mesmo diz que ele chegava da escola, ele já ia pro quarto, já ficava no computador. Então esse diálogo, ele era um pouco precário. Então não havia um suporte para que ele pudesse compartilhar o que ele estava sentindo. E às vezes a gente percebe, né, que algumas crianças, alguns adolescentes, a gente nunca imagina o que está na cabeça deles, né? Até que eles compartilhem. Uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Pô, caraca, eu não acredito que essa criança, esse adolescente estava passando por isso. Jamais iria imaginar que essa questão poderia estar acontecendo. E aí você logo atualiza, dá suporte, acolhe, dá um direcionamento, que às vezes aquela criança, aquele adolescente nem faria ideia qual seria a solução, o caminho para aquilo. Ele somente reage. A criança, o pré-adolescente, ele não tem muita a capacidade de um desenvolvimento cognitivo completo. O que ele tem é corpo. Então a criança, ela berra, a criança, ela bate nas coisas, a criança, ela tem o corpo, é a maneira que ela tem de lidar com a vida. Ela chora, ela pega nas coisas de qualquer maneira. Então, quando nós não temos o nosso cognitivo desenvolvido ainda, nós vamos procurar as soluções e as maneiras de lidar com o que sentimos, com o que nós temos. E a referência que ele tem é um contexto violento, é um contexto agressivo, é um contexto de explosões de humor e de uma visão super distorcida sobre si, sobre o universo, né, de uma maneira geral, sobre as mulheres e sobre o mundo. E dá pra perceber uma questão também em relação à menina, né, que foi a vítima. Ele diz que devido a uma situação que aconteceu na escola, que ela teve uma foto vazada, então ele a convida para sair. Então observa que ele pensou que ela estaria fraca e frágil para que então ele pudesse ter alguma chance com ela. E isso vem do incel e Red Pill. Então já que ela está em baixa, eu vou então tentar ter algo com ela. E a partir daí ela diz, eu não tô tão desesperada assim. E aí ele, na tentativa de ter as próprias estratégias para lidar com essa questão do feminino, ele se desmonta e pensa que, mais uma vez, ele não conseguiu. E ele tem dificuldade de coisas que ele não consegue também. Ele busca essa validação, tanto até que ele pergunta para a psicóloga, você gosta de mim? E aí essa validação eu estou sendo rejeitado pelas pessoas o tempo todo, até pelo meu pai. Então eu preciso que alguém goste de mim, eu preciso pertencer, eu preciso saber que eu tenho valor. Então esse menino, ele vive num contexto de rejeição, um contexto onde ele se vê ali como um patinho feio, como uma pessoa que não tem valor, como uma pessoa que ninguém gosta, ninguém admira. E ele tem sim um grau de inteligência, isso é compreendido, isso é falado, porém ele tem um baixo nível de compreensão da vida. Às vezes são coisas diferentes. Às vezes você pode ter um QI altíssimo e você não conseguir compreender, por exemplo, a vida e a morte, não conseguir compreender as emoções, não ter inteligência intrapessoal, que é você consigo mesmo, seus sentimentos e pensamentos, e inteligência interpessoal, que é você com as outras pessoas. Ele não desenvolveu. Então ele tinha uma inteligência racional, uma inteligência cognitiva, lógico-matemática, espacial, todos esses tipos de inteligência, mas a inteligência e a compreensão de vida e morte, a gente percebe que ele não tinha tanto. Que até na entrevista da psicóloga ela fala, você percebe o que você fez? Você percebe que ela não vai voltar? E a compreensão que ele tinha era que ele tinha sim feito algo, mas não era o que eles estavam falando que ele tinha feito.
Ele não tinha compreendido que a atitude dele faria com que ela nunca mais voltasse. Ele tinha compreendido que ele tinha feito uma advertência, mas ele não percebeu que isso ia ser algo tão duradouro assim. E isso é percebido na reação dele. Quando depois, inclusive, ele diz, a partir dessa compreensão maior, ele fala pro pai, no carro, né? Enquanto eles estão ali, ele na prisão, e aí ele liga pro pai, que tá no carro com a mãe e com a irmã, fala assim, pai, eu vou me declarar como culpado. E aí ele começa a compreender as coisas que ele fez, e é até interessante nessa fase que ele só conversa com o pai. Ele descobre que a mãe e a irmã estão no carro e ele fica meio constrangido, né? As duas irmãs, as duas mulheres. E na hora dele se desculpar, ele pede desculpa para o pai, mesmo sabendo que a mãe e a irmã estão no carro. Então isso mostra que a coisa do masculino novamente. Ele deve desculpas ao pai, ele não deve desculpas à mãe e à irmã. E aí existe um contexto que é o seguinte: quando eu me sinto rejeitado, não pertencente, colocado à parte de um grupo, eu começo a procurar culpados. Então quem é o culpado de eu estar fora? Quem é o culpado de eu estar rejeitado? Então a pessoa ela começa a buscar formas de entender que sistema é esse que está colocando ele de fora, que sistema é esse que está violentando ele, que sistema é esse que está rejeitando ele. Então aqui o que eu quero dizer é, tudo conecta no sentido de a visão de mundo, o não saber lidar, o contexto violento, e isso não é ainda o que poderia justificar o ato. Porém, é uma junção, como se fosse uma pedrinha em cima da outra, que em algum momento, dentre um campo e uma situação, pode explodir e acontecer. E isso não é tão distante do que nós estamos como seres humanos vivenciando na vida. Isso é uma coisa que as pessoas elas passam por experiências. E pode ser que alguém não chegue e dê uma facada em alguém, tão do nada. Mas pode ser que alguém faça um discurso de ódio nas redes sociais, que isso leve a um recaimento total, às vezes, da autoestima de uma pessoa, que isso recaia completamente a visão e identidade dela, que isso deixe negativa a visão que ela vai ter do mundo. Então, nada é determinante tão fortemente, mas tudo é contribuinte. Tudo pode contribuir para que certas coisas aconteçam. E aí a gente percebe essa falta desse diálogo aberto, essa falta desse suporte, a rejeição dos pais, dos amigos, das mulheres. Existe algum transtorno que envolveu a atitude dele? Aí, as minhas hipóteses, quando eu estava assistindo, vieram alguns na minha cabeça. Só que existem algumas questões. Como eu falei, a adolescência é uma fase de formulação. Então, transtornos de personalidade só podem ser diagnosticados a partir dos 18 anos. Ou seja, se ele tinha ali algum transtorno, esse transtorno estava ainda ali se desenvolvendo. Então, eu vi sim algumas características de algum transtorno. Eu pensei na possibilidade do dissociativo, que é quando você às vezes não lembra o que fez, que era até um personagem, o Norman Bates, de Bates Motel, tinha. E às vezes que ele falava que ele não fez, que ele não lembrou, ficava pensando nesse transtorno. Eu pensei no transtorno borderline, como uma possibilidade de sentir a rejeição e reagir de forma violenta e com muitas emoções à flor da pele na hora que acontecem certas coisas, justamente porque ele apresenta isso em alguns momentos. Só que essas personalidades e essas hipóteses, elas só podem ser confirmadas, e não seria por mim, é apenas uma análise, a partir dos 18 anos, que é onde tem a certeza ali de que ele se regulou, ele formulou ali a sua identidade e, infelizmente, ele poderia ter acabado firmando um transtorno de personalidade, o que ainda não foi o caso, porque ele está ainda colocando os pezinhos na vida, ele ainda está se fazendo como sujeito, ainda está se fazendo ainda cerebralmente, neuronalmente, e isso pode acontecer tanto no processo de modelação, quanto no processo de reforço. Então eu sou reforçado por um comportamento, então vou fazer mais dele. Já se eu sou punido por um comportamento, então vou parar de fazer. E ele era reforçado a ter atitudes mais bruscas, mais agressivas, tanto pelo pai quanto pelos amigos, justamente por conta dessa comunidade masculina que se colocava em contraponto com a feminina. E isso também, um detalhe importante também, é que nas redes sociais ele seguia modelos, ele falava do corpo das mulheres, uma tentativa ali de se estabelecer como um homem, muito mais à frente do seu tempo ali na pré-adolescência, onde ele estava entendendo ainda nem como homem, mas como sujeito, quem ele era. Então ele vivenciou muitas questões à frente do seu tempo, ele teve acesso a coisas à frente do seu tempo, seja pela escola, pelas redes sociais, que é um alerta que fica aí para os pais,
pros amigos, pros irmãos, né, mais velhos, de que sim, a criança e o pré-adolescente hoje está tendo acesso a coisas muito à frente do seu tempo, mas ele não tem ainda o desenvolvimento cerebral e a maturidade para lidar com essas questões. Então pergunte sempre, esteja atento sempre, se coloque como suporte para que essa criança, esse adolescente, ele possa ter um mecanismo de dizer o que ele está sentindo e ser acolhido e ter confiança. E no final, quando ele pede desculpa pro pai e vai se declarar como culpado, ele pergunta para a psicóloga se ela gosta dele, ele está buscando esse cuidado e essa validação, ele está buscando esse respiro de que alguém pode sim cuidar dele, alguém pode sim protegê-lo. Nas redes sociais, às vezes, vem um sentimento muito grande de insegurança, onde a qualquer momento, alguém que você vai ver amanhã na escola pode te falar alguma coisa que irá te machucar nas redes sociais e nada irá te proteger disso. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha tido ali comigo essa visão tão clara dessa série. Ainda ficam sim muitas dúvidas. Deixa aqui nos comentários se você acha que algum ponto não ficou tão esclarecido, se alguma coisa clareou pra você a partir do que eu falei. E nós vamos juntos tecendo essa compreensão dessa série tão rica, que inclusive foi feita sem cortes. Fico assim até chocada quando os episódios eles começavam de um jeito, não eram cortados e terminavam de outro. Então é uma série realmente muito incrível, que deu pra abrir muitas reflexões sobre muitas coisas. E não esquece de se inscrever no canal, saiba aqui que eu vou estar sempre falando também, não só de psicologia, mas também de cinema, mas também de séries, que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre faço. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, um e-book que se chama Ansiedade em Ação, que eu falo sobre vários filmes conhecidos, né, assim como essa série, que se tornou conhecida, onde eu mostro a ansiedade prevalecendo e como a ansiedade ela se desenvolve em cada um desses filmes. E coloque aqui sugestões também, se inscreva, deixe seu like e vamos lá, até o próximo!